Uma boa tarde a todos os nossos seguidores aqui do Portal Convergente. Aqui é a Letícia Barbosa apresentando mais um debate político. E hoje nós estamos com uma pesquisadora, doutora em saúde pública, a doutora Kátia. Seja muito bem-vinda, doutora. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, né? Eu gostaria de agradecer o convite, o portal, dizer que é um imenso prazer, né, em estar aqui com vocês, trazendo um pouco do nosso trabalho. Nós que ficamos muitíssimo felizes em recebê-la, principalmente hoje, que nós estamos aí falando principalmente sobre os povos indígenas e sobre políticas públicas para os indígenas. Para quem não sabe, doutora Kátia é doutora em saúde pública, pesquisadora especialista em saúde indígena. Hoje nós vamos estar falando sobre esse tema, abordando dúvidas e questionamentos que você aí de casa também pode estar realizando. Deixe as suas dúvidas, faça suas perguntas e compartilhe com seus amigos e familiares. Então, doutora Kátia, para a gente já começar, nós sabemos que teve aí a questão da mudança da nomenclatura da data comemorativa. Sabemos que ainda não foi uma lei sancionada, né? Para você que é nosso seguidor, que não sabe um pouco sobre o que nós estamos falando, a Câmara dos Deputados em Brasília aprovou no dia 16 de dezembro de 2021 a nomenclatura do Dia do Índio, que passaria a ser chamada Dia dos Povos Indígenas. Então, nós sabemos que essa mudança de lei ela ainda não foi sancionada. Mas a senhora, como doutora, que vê a realidade do povo, que sabe a fundo a história, nós queremos saber se a senhora acredita que agora contempla todos os povos, se a senhora acha importante, necessário ou não. Sim, em termos de nomenclatura, passa a dar uma definição mais ampla, né, do grande número de povos indígenas que nós temos no Brasil. Quando se fala de índio, é um termo muito genérico, né? Na verdade, nós temos muitos povos indígenas, muitas línguas, né, aqui no Brasil. Mas eu imagino que mais do que a nomenclatura, os indígenas hoje estão precisando realmente de respeito aos direitos conquistados, né, sobretudo na área do território, né, no respeito à sua questão da saúde. Então, hoje nós estamos, infelizmente, acho que nesse dia nós não temos muito a comemorar, porque esse governo agora voltou atrás a muitas leis, a muitas de proteção a esses povos. Então, mais do que nomenclatura, o que os indígenas estão precisando mesmo é de direitos e de respeito. E esse é um ponto muito importante que eu queria lhe perguntar, porque de um período para cá nós conseguimos ver muita luta, de uma forma muito mais explícita. Os povos indígenas estão aí cada vez mais procurando seus direitos, lutando pela sua categoria. E nós sabemos que é necessário respeito, é necessário dar a esse povo toda a sua questão devido a toda a sua luta temporal, né, social. E o Dia do Povo Indígena ele é considerado uma data comemorativa. Hoje mesmo, se você abrir o seu Instagram, você vai encontrar, né, vários posts ali com indígena, dando parabéns, trazendo toda essa questão. Mas nós queremos saber, por que tem essa questão da comemoração? É a senhora que estudou muito mais a fundo. O povo indígena, ele realmente se sente representado? Nós vemos aí, por exemplo, era até uma questão que eu estava conversando nos bastidores, quando as pessoas vêm para o Amazonas, elas vão à tribo, fazem aquele ritual, pintam o roxinho, mas como os povos indígenas se sentem sendo ali, muitas vezes, apenas identificados nesses momentos, né? Não são lembrados tanto em outros. Esse dia, na verdade, o movimento indígena ele tem utilizado muito na questão das lutas indígenas, né? Se fala muito em abril indígena. Esse mês agora os indígenas estão organizados no Brasil todo, lutando contra a PL que mexe com a questão da demarcação da terra. Os indígenas estão lutando contra a invasão dos garimpeiros nas terras indígenas, sobretudo na área dos Yanomamis, um povo vulnerável e que vem sofrendo, né, ataques constantes de garimpeiros e madeireiros. Então, na verdade, para os indígenas, essa data ela é uma data mais de luta, né, do que de comemoração.
Inclusive o mês, eles utilizam muito o mês com essa denominação. O Abril Indígena, que é um mês em que eles se mobilizam intensamente em pautas de reivindicação de direitos. Então, eles não costumam... Sempre eles costumam dizer que não tem muito, infelizmente, a gente não tem muito o que comemorar em relação aos nossos indígenas. Correto. Nós aqui do Portal Convergente prestamos todo o nosso respeito, trazemos aqui o nosso sentimento de máximo respeito, solidariedade principalmente e apoio nesse momento de tanta luta. Somos aqui um espaço de comunicação aberta. Você aí que é nosso seguidor, faça sua pergunta a todos os povos indígenas que tenham também interesse. É um espaço aberto a todos. E olha, para nós darmos continuidade, a senhora tocou num ponto muito importante, que é a questão da demarcação de terra. Os indígenas, eles pedem, né, em questão para o nosso público entender um pouco mais sobre o que está acontecendo e se situar. Os indígenas, eles estão pedindo que suas terras sejam demarcadas a fim de evitar a exploração das riquezas dessa terra e de uma forma também desordenada, né? Então, nesse sentido, ainda haverá um consenso nesse debate ou a exploração do território, ele vai ser avassalador mesmo, no caso, se continuar avançando esse sentido, se não tiver nenhuma intervenção das políticas? O que nós temos visto na história é que quando não há realmente uma regulação do Estado, uma intervenção, o que acontece é que esses segmentos, como os garimpeiros, os madeireiros, eles acabam avançando muito mais nessa questão do desrespeito, né, às terras, às leis de proteção às terras indígenas, que é o que está acontecendo agora. Infelizmente, o nosso atual governo, né, falo do governo federal, na pessoa do nosso presidente, ele, de certa forma, se posicionou muito a favor, né, dessa ideologia de desenvolvimento baseado na exploração de riquezas. E nós sabemos que boa parte das riquezas elas se encontram nas terras indígenas, porque são as terras mais preservadas, né? São as terras onde essas populações vivem e acabam preservando. E então houve toda uma propaganda, né? Tipo, vamos invadir, vamos entrar para tirar o minério, para tirar o ouro, para tirar a madeira. Houve um incentivo, eu diria, né, desse governo, e com isso os números assim dispararam, né? Então nós temos um saldo hoje nesse Abril Indígena de um aumento muito grande em relação à invasão das terras indígenas, né? O que corresponde também ao desmatamento, porque as mesmas pessoas que acabam invadindo essas terras são os mesmos segmentos que têm interesse em desmatar a Amazônia, né? Então, e agora a situação dos Yanomamis, né, que está na imprensa, com casos também de invasão e de até abuso sexual, né? Alguém estava me falando hoje de a violência sexual contra a indígena dentro das áreas indígenas. Enfim, né? É toda uma questão social que só se agrava, né? Então, eu acredito que realmente tem que ter uma intervenção, nós sabemos disso, né? Então, esperamos que o governo possa rever, ou se o governo não rever, que a população reveja quem são esses gestores, quem são essas pessoas que nós estamos elegendo, né? E quais os interesses que eles têm. Para o nosso público que está nos assistindo, hoje em dia, a questão das políticas públicas, quando nós falamos políticas públicas em todos os sentidos, seja de saúde, seja questão de demarcação de território, tudo isso de uma forma muito generalizada. A senhora acredita, dentre as suas considerações como pesquisadora, a senhora acredita que hoje esse povo, depois de toda a sua luta, depois de toda a sua trajetória, ele está aí bem assistido? A gente tem que reconhecer que nesse período, todo esse período de luta, né, que o movimento indígena ele veio se articulando a partir da década de 70,
Foi nessa década que os indígenas começaram a entender que eles precisavam, enquanto povos indígenas, se reunir, né? E, apesar de terem alguns interesses contraditórios, mas se unirem em pautas únicas, né? Que é principalmente a questão da terra. Sempre foi uma pauta única para os indígenas, né? Todos os povos indígenas do Brasil têm interesse na demarcação das suas terras. E a partir da década de 70 teve início essa luta pela demarcação das terras e depois veio acompanhando a luta pela saúde, a luta pela educação. Nas áreas de saúde e educação, como eu falei, e até mesmo na área da demarcação das terras, houve sim, né? Muitos avanços, né? Sim. Mas o que se percebe nesse momento agora é que está acontecendo um retrocesso em relação, sobretudo, à questão da demarcação das terras. E toda vez em que você tem um retrocesso em relação à demarcação das terras, em relação à permissão, mesmo que seja uma permissão entre linhas da invasão das terras indígenas, você acaba acarretando problemas na saúde desse povo, é a primeira área que sofre, e aí vem outras áreas, né, no aspecto cultural, no aspecto da educação. Mas a saúde, sobretudo a saúde, ela sofre um impacto muito imediato, né? Então, demarcação de terras e saúde, elas sempre estiveram historicamente entrelaçadas. Mas em termos de saúde, que é a minha área de pesquisa, a gente sim sabe que houve o avanço com a implantação do subsistema de saúde indígena, né, a partir da aprovação, né, da Política Nacional de Saúde Indígena. Então, nós temos um subsistema que atende especificamente a atenção básica dos indígenas nas aldeias. Então, tem muitos profissionais em área, né, tem muitos avanços, e isso acho que vale a pena a gente comemorar. Pontuar, né? Nós aqui do Portal Convergente ficamos muito felizes em trazer uma pessoa que tem tanto conhecimento, tanta realmente informação para contribuir com os nossos seguidores. Eu fico muito feliz de estar aqui fazendo essa troca com a senhora. E doutora Kátia, agora falando principalmente sobre saúde, que é o seu ponto de estudo, de pesquisa, nós não temos como falar de saúde sem falar sobre um grande marco, que é a questão da pandemia do Covid-19. Nós sabemos aí que foi um momento muito complicado para toda a população brasileira, não somente para os indígenas, mas para toda a população. Mas nós temos que também pontuar as dificuldades que esse povo viveu, principalmente nesse momento pandêmico. Então, voltando-se à saúde dos indígenas, nós tivemos um agravamento, né, na pandemia da Covid-19 que vitimizou muitos indígenas. O que faltou para que os indígenas fossem socorridos e não tivesse essa quantidade exorbitante de morte? Eu vou falar um pouco da nossa realidade aqui no Amazonas, que é a realidade que eu pesquiso e que eu conheço. Os indígenas, eles sofrem de um problema que não é diferente dos nossos ribeirinhos e das pessoas que estão nos municípios. Né? A nossa saúde, ela é muito focada na capital, sobretudo na área de urgência e emergência. Né? Então, no momento da Covid, o que aconteceu? Que os casos graves, eles tiveram que ser praticamente todos enviados para Manaus, para a capital. E Manaus sofreu um colapso. Né? Então, Manaus não conseguiu atender nem os seus munícipes. Com isso, a população do interior e, como consequência, a população das áreas indígenas sofreram com isso, né? Com a falta de muitos. Agora nós estivemos no município de Tabatinga e a gente soube de algumas pessoas que morreram, não conseguiram ser transferidas para Manaus. Então, os indígenas também sofreram com isso, né, com a questão da falta de estrutura no município de referência. Né? Então, eles têm muita dificuldade em saírem da aldeia e virem para Manaus. Isso causa um sofrimento psíquico muito grande nessa população. Então, aconteceu que muitos, sobretudo os idosos, muitos não quiseram
rejeitaram totalmente a transferência, né? E alguns foram a óbitos, não quiseram realmente, né, ser transferidos. Então, essas foram as principais dificuldades. E no momento mesmo da pandemia, os indígenas eles se isolaram realmente. Eles fizeram barreiras de isolamento. Estou falando dos indígenas aqui do Amazonas, que são os que eu tenho mais contato. Fizeram barreira de isolamento. Em muitos lugares nem os profissionais de saúde conseguiram entrar, não entraram mais, né? E eles próprios lidaram com essa questão através do uso da medicina tradicional, utilizando chás, utilizando os conhecimentos que eles tinham, né? Sim. Então, realmente, eles têm essa vulnerabilidade, que é morar. Os indígenas geralmente moram em lugares distantes, de difícil acesso. Então, se o atendimento já foi difícil para quem estava aqui em Manaus, muitas vezes morando próximo a uma unidade básica de saúde ou unidade hospitalar, imagina para um indígena que mora num lugar distante, no rio, numa cabeceira de rio, num lugar de difícil acesso. Então, realmente, o Covid foi muito... E a gente tem que falar também das sequelas, né? Hoje em dia, quando a gente coloca, geralmente a imprensa tem colocado o tanto de mortos, tantos que sobreviveram, mas a gente ainda tem e aí tem um tanto de recuperados. Mas entre esses recuperados, nós temos aquelas pessoas que ficaram com sequelas. E dentro da população indígena, nós estamos identificando muitos casos de indígenas que ficaram com sequelas em relação ao Covid. E principalmente na questão da saúde mental. É um outro problema que tem agravado muito a saúde da população indígena. Nós já vimos com esses problemas, com um número muito grande de suicídio entre os indígenas, como o exemplo dos ticuna, de outras etnias que vem aumentando cada vez mais essa prática do suicídio. E agora, com esse momento pós-pandemia, nós estamos, quem atua com a saúde indígena, com uma preocupação muito grande em relação às sequelas deixadas pelo Covid nessa população. Primeiramente, a gente não tem como deixar, principalmente, de desejar aqui, deixar o nosso pesar, a nossa dor a todas as famílias que tiveram perdas nesse momento de Covid, a todas as tribos, a todas as categorias sociais, porque nós sabemos que é algo que ainda traz muita dor, que deixa ali um sentimento de muita saudade, de muito pesar. Então, a todos que estão nos assistindo, deixo aqui meu e de toda a equipe do Portal Convergente, meus mais sinceros sentimentos a todos que tiveram aí perdas nesse momento da pandemia do Covid-19. E você também tocou em um ponto muito importante, doutora Kátia, que é o fato das sequelas, que é a questão também da saúde mental, do que vem depois dessa pandemia. E nesse sentido, nós sabemos que a pandemia, ela trouxe, por exemplo, para nós, inclusive estávamos comentando isso, a questão de pontos como home office, consultas por telemedicina, que é aquela que você faz pelo seu celular. Agora eu quero saber em relação ao grupo indígena. O que foi que mudou após a pandemia? Quais foram aí as políticas públicas voltadas para melhorar o atendimento desse público? A senhora sabe nos informar se, por exemplo, tem grupos de médicos, psicólogos que vão até a tribo, que estão fazendo atendimento? Hoje em dia, como é que está essa situação? Olha, em termos de saúde, né, nós, conforme eu falei, nós temos em todo o Brasil 34 distritos sanitários, né, especiais indígenas, que já vêm cuidando da saúde indígena há muito tempo e com isso tem vem acumulando uma experiência muito grande com essas etnias. E em alguns de 6 que nós temos conversado, né, esse grupo de profissionais, eles estão com essas preocupações. Eu vim agora de Tabatinga, onde nós reunimos com o DICEI lá do Alto Solimões, e era essas preocupações que eles estão, de monitorar essas sequelas em relação ao Covid, né, de estabelecer alguns protocolos em relação à saúde mental. Então, já vem sendo uma preocupação das equipes de profissionais de saúde do DICEI. Nós, da Fiocruz, agora atualmente, vamos desenvolver um projeto
financiado pela Unicef, né, em parceria com a Unicef, em 4 DCEIs. O DCEI Manaus, o DCEI do Alto Solimões, o DCEI Leste de Roraima, o DCEI Tapajós e o DCEI Maranhão. E desenvolvendo atividade na área de vigilância em saúde, vigilância epidemiológica e saúde mental, exatamente nesse momento pós-Covid, buscando com esse projeto, que será um projeto de intervenção, de capacitação, de elaboração de protocolos junto com a comunidade indígena, no sentido de estarmos colaborando exatamente com esse momento de pandemia, de pós-pandemia. Não sei nem se nós podemos falar pós-pandemia, né? Nesse momento de pandemia. Então, alguns projetos dessa natureza vêm sendo desenvolvidos, vêm sendo financiados, né, por algumas ONGs, por algumas instituições que trabalham com ações voltadas para a saúde indígena e que percebem que esse é um momento de alta vulnerabilidade, né, e que vem financiando e desenvolvendo projetos nessas áreas. E a Fiocruz, como uma instituição que está aqui, né, no Amazonas, nós temos uma sede aqui, que é o Instituto Leônidas Maria Dini, e temos grupos de pesquisas atuando, né, em várias áreas do Amazonas. Estamos com essa preocupação e vários grupos de pesquisa vêm desenvolvendo, né? Dentro do nosso laboratório, nós ainda temos um outro projeto de Covid, coordenado pelo Dr. Júlio, né? Temos um outro projeto coordenado pela doutora Fabiane com indígenas aqui de Manaus, indígenas não aldeados, né? Que é uma outra problemática que nós temos, que são os indígenas urbanos, aqueles indígenas que aí não são atendidos pelos DCEIs, não são atendidos pelo subsistema de saúde indígena, estão na cidade, vulnerabilizados também, expostos a toda a questão da discriminação, da violência. Então, a doutora Fabiane, eu também faço parte desse projeto, um projeto que a gente denominou Capim Santo, né? Um nome bem delicado, e a gente vem desenvolvendo esse projeto de monitoramento comunitário da Covid mesmo, né, dos casos de Covid em aldeias indígenas aqui, de uma comunidade que a gente chama indígenas daqui de Manaus. Então, são essas as atividades, as iniciativas, né, que nós temos conhecimento, e acreditamos que são esses projetos, são essas iniciativas que vão minimizar, né, as sequelas do Covid. E, assim, eu acho que a gente está num momento agora também de reorganização, de reestruturação dos serviços, de trazer todo esse aprendizado, né, que nós alcançamos nesse momento triste da Covid, mas que esse momento não nos deixe só sofrimento, né? Que ele também nos deixe algumas lições, alguns aprendizados para nós atuarmos com mais eficácia na saúde. Não só na saúde indígena, mas no SUS como um todo. É verdade, nós ficamos muito felizes com a sua colocação. Não posso deixar de também valorizar aqui os nossos telespectadores. Estamos aqui com um grupo de 220 pessoas nos acompanhando ao vivo. Um grande abraço a todos vocês aí de casa que estão nos acompanhando. Temos aqui Liliane Lacerda, Maria do Socorro, minha avó querida. Um grande abraço para a senhora. Temos aqui a FVS assistindo, a Érica Lima falou, parabéns, doutora Kátia, pela informação importante. Temos aqui também Lana Honorato, temos a Isabel Guedes, o Jander Pacheco, temos o Bruno Lobato, Marta Dinelli, a Fono Araújo. Temos diversos seguidores aqui nos acompanhando e eu gostaria de mandar um grande abraço para vocês. Um dos nossos seguidores perguntou, e nós queremos tirar essa dúvida com a senhora, como foi a adesão dos povos indígenas com a questão da vacinação? Houve uma boa adesão? Houve ali uma resistência? Como é que foi a situação? Mais uma vez eu vou falar do local que eu conheço, né, que é a área aqui mais do Amazonas, do DCEI Manaus, eu atuo mais no DCEI Manaus. Nós acabamos de encerrar um curso de capacitação de conselheiros indígenas para combate do Covid-19, né? Foi um curso muito exitoso, num distrito que abrange mais de 19 municípios. Nesses municípios, nesse DCEI, a adesão foi sim muito boa,
em relação à vacina, né? O DICEI fez um trabalho bem exitoso e os indígenas aderiram, os indígenas responderam, e nós temos praticamente toda a população indígena desse DICEI, que aí eu falo por esse DICEI, que é o DICEI que eu estou estudando. Agora, em Tabatinga, DICEI do Alto Solimões, eles nos informaram que também houve uma boa adesão em relação à vacina. Tivemos alguns problemas em algumas aldeias ligadas à questão religiosa, de alguns pastores, algumas religiões que estavam contra a vacina, né, do Covid, e como eram aldeias, eu acho que um exemplo foi uma aldeia que aqui em Manacapuru, né, que praticamente a aldeia toda rejeitou inicialmente a vacina por conta dessa religião, de serem praticantes dessa religião cujo pastor, né, era contra a vacinação. E as fake news também, nesse curso de capacitação que nós fizemos com os conselheiros indígenas, né, de saúde, um ator muito importante dentro da política de saúde indígena, porque eles estão presentes em todas as aldeias, são eleitos pelos aldeados, então eles conhecem a realidade. Eles relataram, né, muitos fatos em que alguns indígenas estavam rejeitando por questões religiosas, por indução, né, de alguma igreja, e também pelas fake news, né, que a gente precisa estar insistentemente combatendo, porque ela acaba influenciando. Mas, de forma geral, houve sim, pelo menos nas etnias indígenas aqui do Amazonas, uma adesão à vacina. Muito feliz em saber essa notícia. Está aí respondido ao nosso seguidor que fez esse questionamento. E também fazemos aí um adendo, o Portal Convergente, que também luta contra a questão das fake news. Nós temos aí o selo É Fato, que mostra mais uma vez o trabalho de qualidade que sempre fazemos em relação à luta contra as fake news. E em relação também falando sobre o curso de formação, em março desse ano, o Portal Convergente inclusive informou que o Instituto Leônidas e Maria Diane, Fiocruz Amazônia, em parceria com o Conselho Distrital de Saúde Indígena e o Distrito Sanitário Especial Indígena, realizou um curso com o objetivo de capacitar os conselheiros indígenas, correto? Correto. E em relação a isso, quando nós falamos sobre esse assunto, é muito importante também informar o nosso seguidor que às vezes não sabe sobre esses acontecimentos, né? Esse curso ele foi feito ali com o objetivo de reforçar os cuidados para o combate da Covid-19 em 252 aldeias de 49 etnias situadas aqui no estado. Então, essa capacitação ela foi feita de forma inédita e online. E para quem não sabe, a doutora Kátia atuou como coordenadora do curso. Nós aqui queremos lhe perguntar, na sua visão como coordenadora, como pesquisadora da Fiocruz e como uma pessoa que tem grande relevância em todo esse feito, na sua visão, qual a importância dessa capacitação? Nós avaliamos essa capacitação como assim, de extrema importância, né? Porque, conforme eu falei agora há pouco, os conselheiros de saúde, eles são são atores sociais extremamente importantes na política de saúde indígena atualmente em vigor, né? Então, todas as aldeias, nós temos no Distrito Sanitário Especial Indígena de Manaus, em torno de 254 aldeias. Todas essas aldeias, elas possuem um conselheiro distrital, né? E esses conselheiros, eles fazem parte dos conselhos locais e depois esses conselheiros locais fazem parte de um conselho distrital. Então, é toda uma rede de controle social que existe em cada DICEI. E o objetivo do curso foi exatamente formar essa rede através de um curso online e também presencial. Nós conseguimos fazer com um recurso que foi aprovado pela Fiocruz mesmo, através de um programa Inova que nós temos. Então, a Fiocruz aprovou um recurso para o curso online, mas nós conseguimos, em parceria com o DICEI e com o CONDIZE, né, realizarmos esse curso em 2 etapas, na etapa online e na etapa presencial. Nós conseguimos realizar mais de 20 oficinas presenciais, onde nós trabalhamos uma cartilha sobre combate ao Covid, combate às fake news, né, e sobre o papel dos conselheiros nesse momento da pandemia.
fizemos todas no mesmo momento divulgamos o curso online e a importância desse curso. No segundo momento realizamos o curso online e tivemos uma boa adesão, tivemos mais de 200, quase 300 inscritos no curso, né? E consideramos isso um feito inédito, pelas dificuldades que nós temos com a internet, né, no interior, nas aldeias, mas, apesar disso, os conselheiros se interessaram, participaram. Foi muito bom também para mostrar que os indígenas, eles também estão preocupados com acesso à tecnologia, eles também querem ter acesso à tecnologia, eles também querem ter uma boa internet na aldeia, eles estão aprendendo, eles usam muito a rede, principalmente a questão do WhatsApp, né? Então, foi muito bom esse curso também para a gente incentivar os indígenas a terem maior acesso a usar a tecnologia a favor deles. Então, foi o primeiro curso online para os conselheiros, né? E aí eu considero um sucesso. Claro que nós gostaríamos de ter 1.000 inscritos, mas por um primeiro curso. E nesse momento, agora, realmente foi um sucesso, né? Nós ficamos bastante felizes com os resultados, né? Conseguimos elaborar uma cartilha, todo um material inédito, né, dentro do curso, e realmente acho que o curso contribuiu com esse momento da pandemia. Esse é o portal O Convergente, que traz para você todo tipo de informação, de ciência, de políticas públicas, de informação realmente importante e necessária. Doutora Kátia, eu agradeço muitíssimo a sua presença aqui. É de muito valor todas as informações que a senhora trouxe e agregou conhecimento para os nossos telespectadores que estão aqui nos assistindo. Espero que a senhora aceite outros convites para estar aqui conosco. Seja sempre muito bem-vinda. E você aí, nosso seguidor de casa, muito obrigado pela sua presença. Estamos finalizando hoje com 220 seguidores. Gostaria muitíssimo de agradecer a cada um de vocês que estão aqui nos acompanhando e até a próxima. Esse foi o nosso debate político de hoje.